Você não se perdeu. Você ficou presa no papel que você precisou desempenhar. Você não acordou um dia e decidiu se abandonar. Não foi assim. Você foi fazendo o que precisava ser feito. Assumiu uma responsabilidade porque naquele momento não havia outra pessoa. Trabalhou mais porque as contas precisavam ser pagas. Segurou emocionalmente os filhos porque eles também estavam atravessando uma fase difícil. Tomou decisões sozinha porque uma separação, uma perda ou uma mudança na vida não deixou muito espaço para você parar e pensar. Você fez o que precisava. O problema é que aquilo que começou como uma resposta a uma fase da sua vida foi se transformando na sua maneira de viver. E hoje, talvez, muitos anos depois, você continue se comportando como se ainda estivesse naquela emergência. Talvez a emergência tenha acabado, os filhos cresceram, a empresa prosperou, a vida, ela se reorganizou. Você adquiriu experiência, construiu uma estrutura, conquistou independência, mas você continua vivendo como uma mulher que não pode baixar a guarda. É sobre isso que eu quero conversar com você. Sobre os papéis que um dia nos ajudaram a atravessar uma fase difícil, mas que quando eles não são revistos, eles começam a nos aprisionar. Eu trabalho com psicodrama, foi a minha pós-graduação e o Jacob Levi Moreno foi o criador do psicodrama, né? Ele desenvolveu uma teoria que é muito importante para a gente poder compreender a nossa identidade, que é a teoria dos papéis. O Moreno, ele dizia que nos expressamos no mundo por meio dos papéis que desempenhamos. O papel de mãe, o papel de filha, o papel de esposa, o papel de empresária, o papel profissional, o papel de amiga, de mulher. Só que esses papéis, eles não são títulos. Ser mãe, por exemplo, não é uma coisa só. Existe a mãe que protege, a mãe que orienta, a mãe que escuta, a mãe que estabelece limite, a mãe que deixa o filho experimentar, a mãe que reconhece que aquele filho cresceu. Por exemplo, ser empresária também não é um único papel. Existe a empresária que decide, que lidera, que assume riscos, que desenvolve pessoas, que delega, que recua, que revê uma estratégia e que entende que não precisa participar de cada detalhe para que a empresa funcione. Uma vida saudável não é uma vida em que desempenhamos todos esses papéis perfeitamente. É uma vida em que conseguimos transitar entre eles. O problema ele aparece quando um papel ele cresce demais e ele começa a engolir todos os outros papéis. E talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu com você. Em algum momento da tua vida, você precisou se tornar a mulher que resolvia. Talvez tenha sido muito cedo. Talvez você tenha vindo, por exemplo, de uma família em que não havia muito espaço para você ser frágil. Você percebeu que precisava colaborar, ajudar, não dar trabalho e amadurecer antes do tempo. Eu fiz isso. Ou talvez isso tenha acontecido também na tua vida adulta. Você se separou e ficou com os filhos, por exemplo. Você começou um negócio e descobriu que no início tudo dependia de você. Você precisou cuidar dos pais que envelheceram, ou você viveu uma relação em que não conseguia contar verdadeiramente com o outro. Você enfrentou um período financeiro difícil e entendeu que não podia esperar que alguém viesse te salvar. Então você resolveu. E eu não quero transformar essa força em um problema, porque ela não foi um problema. Ela foi um recurso. Foi essa capacidade que fez você atravessar momentos que talvez muitas pessoas nem imaginem. Foi essa mulher que levantou cedo mesmo depois de ter chorado uma noite inteira. Só quem passou por isso sabe. Foi ela que entrou em uma reunião importante enquanto a vida pessoal estava desmoronando. Foi ela que tomou decisões difíceis sem ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. Foi ela que protegeu os filhos enquanto também
precisava ser protegida. Foi ela que aprendeu aquilo que não sabia, correu atrás, criou alternativas e manteve a vida funcionando. Essa mulher, ela merece todo o respeito. Mas talvez ela já esteja cansada. Não porque é fraca, porque está trabalhando há anos sem sair dessa cena. É como se uma parte dela tivesse entrado no palco em uma fase difícil e por ter desempenhado tão bem aquele papel, nunca mais tivesse recebido autorização para poder sair. A empresa precisa de você, você aparece. Os filhos precisam de você, você aparece. A família precisa de você, lá você está. Alguém está atravessando um problema, você encontra tempo, reorganiza a tua agenda e pensa numa solução. Mas quando é você quem precisa, alguma coisa acontece. E aí você adia, diz, depois eu vou olhar para isso. Agora não é o melhor momento. Ou diz que essa fase ela vai passar. Só que você já disse isso outras vezes. Depois que a empresa estiver mais estruturada, depois que os filhos estiverem encaminhados, depois que eu terminar esse projeto, depois que eu resolver a situação da minha mãe, depois que as coisas se acalmarem. E talvez você esteja começando a perceber que as coisas nunca se acalmaram completamente. Porque sempre haverá uma nova demanda, um novo problema. Sempre haverá alguma coisa que poderia ser resolvida. Sempre haverá alguém precisando de você. Se você esperar que tudo esteja em ordem para voltar para si, talvez continue se abandonando por mais alguns anos. E esse abandono, ele nem sempre ele aparece de uma maneira óbvia. Às vezes você cuida da aparência, você viaja, você vai ao salão, você compra coisas para você, frequenta bons restaurantes e mesmo assim está profundamente distante de si. Porque cuidar de si não é apenas oferecer uma pausa para o teu corpo. É manter uma relação com a própria vida. É saber o que você sente. Reconhecer o que você ainda deseja. É perceber quais relações fazem sentido e quais você mantém apenas por hábito. É saber quem você é quando não está produzindo, liderando, orientando ou resolvendo alguma coisa para alguém. E talvez essa pergunta ela cause um incômodo. Quem é você quando ninguém precisa de você? Não quem você era aos 20, não a profissional que construiu, não a mãe que criou os filhos muito bem, não a mulher que todos admiram pela força. Quem é você hoje? O que desperta a sua curiosidade? O que você gostaria de viver nos próximos anos? O que tem feito apenas porque sempre fez? O que continua carregando, embora já não seja mais sua responsabilidade? Muitas mulheres chegam aos 40, aos 50, com um repertório profissional enorme e um repertório pessoal muito pequeno. Elas aprenderam a negociar, aprenderam a liderar, aprenderam a tomar decisões, aprenderam a suportar pressão, mas elas não aprenderam a receber. Elas não aprenderam a pedir. Elas não aprenderam a descansar sem culpa. Não aprenderam a confiar uma responsabilidade a outra pessoa e resistir à vontade de controlar cada detalhe. Não aprenderam a dizer, hoje eu não consigo. Ou simplesmente, isso aí não é meu, resolve você. Perceba que eu não estou falando de uma mulher incapaz. Eu estou falando justamente de uma mulher muito capaz. O problema
é que quando você se torna capaz de fazer muitas coisas, as pessoas elas passam a acreditar que você pode fazer todas. E com o tempo você também começa a acreditar nisso. Você transforma a competência em obrigação. Só porque você consegue não significa que precisa fazer. Só porque você sabe não significa que precisa decidir. Só porque você percebeu um problema não significa que precisa resolvê-lo. Essa talvez seja uma das aprendizagens mais difíceis para a mulher que construiu a própria identidade em torno da responsabilidade. Porque ela não sente apenas que ela está deixando uma tarefa para alguém. Ela sente que está traindo quem ela sempre foi. Quando delega e não acompanha, por exemplo, ela fica inquieta, não tem paz. Quando um filho adulto toma uma decisão diferente daquela que ela tomaria, ela sente vontade de interferir. Quando, por exemplo, o marido assume uma responsabilidade, ela observa como que ele está fazendo. E muitas vezes ela prefere assumir novamente a tolerar que seja feito de outra forma. Quando tira alguns dias de descanso, continua respondendo à equipe. Ela está fisicamente fora do trabalho, mas psicologicamente ela continua no comando. E depois diz que ela não consegue descansar. Mas como descansaria se o papel nunca saiu da cena? O corpo viaja, a empresária continua trabalhando. A mãe sai para jantar, mas ela continua acompanhando a vida dos filhos pelo celular. A mulher ela está em uma conversa com o marido, mas parte da mente continua na lista de coisas que precisam ser resolvidas no dia seguinte. Você não está inteira em lugar nenhum, porque está distribuída em todas as demandas. E esse é um dos custos mais silenciosos de viver por muitos anos em um papel dominante. Você não perde apenas energia, você perde presença. Você está em muitos lugares, mas raramente está verdadeiramente em algum. E quando chega aos 40 ou 50, o corpo começa a resistir a uma dinâmica que talvez tenha tolerado por muito tempo. Aquilo que você fazia com mais facilidade aos 30, agora pesa de outra forma. As demandas, elas parecem mais invasivas. As pessoas parecem exigir demais. Você começa a se irritar com pedidos simples. Às vezes sente vontade de desaparecer por alguns dias. Você quer silêncio. Quer que ninguém pergunte nada. Quer não ter que tomar nenhuma decisão. E talvez você se assuste com essa irritação. Talvez se ache impaciente. Talvez pense que está ficando egoísta. Mas pode ser que você esteja apenas exausta de viver sempre no mesmo papel. Um papel que foi necessário, um papel que te trouxe reconhecimento, um papel que ajudou você a construir a vida que você tem. Mas um papel que não pode continuar. Ele não pode continuar ocupando todo o palco. Eu gosto de falar sobre palco porque o Moreno ele entendia a vida como um espaço em que os nossos papéis podem entrar em cena, se transformar, se relacionar e criar novas respostas. O problema não é ter a mulher que resolve dentro de você. Você não precisa expulsá-la. Você não precisa se tornar irresponsável, desorganizada ou indiferente. Ela pode continuar existindo, mas ela precisa aprender a dividir o palco. Porque talvez exista uma mulher curiosa dentro de você que quase não aparece. Uma mulher que gostaria de começar uma atividade sem precisar ser boa. Uma mulher que quer aprender alguma coisa apenas porque sente prazer. Uma mulher que deseja viajar sem transformar a viagem em mais um projeto para ela administrar. Uma mulher que gostaria de viver uma relação sem ocupar o lugar de quem conduz.
uma mulher que tem vontade de ser cuidada, mas que ainda não aprendeu a baixar a guarda. Baixar a guarda o suficiente para permitir que alguém se aproxime. Uma mulher que sente falta de conversar sem precisar aconselhar. De estar com os filhos sem administrar a vida deles. De sair com as amigas sem carregar os problemas de todas. De entrar em um ambiente sem procurar imediatamente o que precisa ser organizado. Talvez essa mulher esteja aí, mas ela foi ficando sem espaço, porque a mulher que resolve tudo sempre parecia mais urgente. E é assim que a vida pessoal vai sendo abandonada. Não necessariamente porque você não valoriza a vida pessoal, mas porque ela quase nunca grita. O trabalho grita, o problema financeiro grita, a demanda da equipe grita, a necessidade dos filhos grita, a família grita, mas a sua vida pessoal muitas vezes apenas vai ficando silenciosa. O casamento perde intimidade aos poucos, as amizades se tornam mais espaçadas, não dá tempo, o corpo vai sendo cuidado apenas para continuar funcionando. A sexualidade vai sendo adiada. Os interesses pessoais, eles desaparecem da tua agenda. E como nada disso costuma explodir de uma vez, o que você faz? Você continua. Até o dia em que você percebe que construiu uma vida eficiente, mas não necessariamente uma vida na qual está presente. Talvez a empresa tenha crescido e você tenha diminuído. Talvez os filhos tenham conquistado autonomia, mas você continue presa ao lugar de quem precisa organizar a vida deles. Talvez todo mundo tenha encontrado espaço dentro da vida que você sustentou, menos você. E eu sei que essa frase, ela pode doer demais, mas ela não é uma acusação. Ela é um convite para que você olhe para a própria história com mais honestidade e também com mais compaixão. Você não fez isso porque não se amava. Você fez escolhas dentro das condições que você tinha. Em algumas fases, talvez realmente não houvesse alternativa. Uma mulher, por exemplo, com filhos pequenos, atravessando uma separação e tentando se sustentar, ela não vive como alguém que possui tempo, dinheiro e apoio emocional de sobra. Uma empresária, nos primeiros anos de um negócio, ela pode precisar colocar uma quantidade enorme de energia no trabalho. Uma filha que acompanha o adoecimento dos pais, ela pode precisar reorganizar a vida durante algum tempo. A vida, ela exige. O problema não é fazer uma escolha difícil em uma fase difícil. O problema é nunca voltar para revisar essa escolha. É continuar vivendo com as mesmas regras quando a realidade ela já mudou. Talvez há 15 anos você realmente precisasse fazer tudo. Mas precisa hoje? Talvez no início da empresa, cada decisão precisasse passar por você. Mas ainda precisa? Talvez quando os filhos eram pequenos, você precisasse antecipar as necessidades. Isso é comum. Mas eles continuam pequenos. Talvez depois de uma relação em que você foi decepcionada, controlar tudo tenha sido uma forma de recuperar segurança. Mas você quer continuar construindo todas as suas relações a partir do medo de ser decepcionada novamente? O que foi proteção em uma fase pode se tornar uma prisão em outra. E fazer o caminho de volta significa olhar para os papéis que você desempenha e perguntar: esse papel ainda é necessário ou apenas conhecido? Eu estou fazendo isso porque escolhi ou porque não sei responder de outra maneira? Essa pessoa realmente precisa de mim ou eu preciso me sentir necessária? Essa empresa depende de mim
Ou fui eu quem criou uma estrutura em que tudo precisa passar por mim? Essa é uma pergunta muito séria para uma empresária. Porque muitas mulheres dizem que não conseguem se afastar da empresa. Dizem que a equipe não está preparada. Que ninguém pensa como ela. Que se não acompanharem, as coisas não acontecem. E talvez em parte isso seja verdade. Mas também é preciso perguntar: essa equipe não aprendeu porque não teve espaço para aprender? Você delegava de verdade ou apenas entrega uma tarefa e continua controlando cada etapa? Você permite que as pessoas errem, pensem e desenvolvam soluções ou intervém assim que percebe que fariam diferente? Porque uma empresária que resolve tudo, ela não constrói apenas uma empresa dependente, ela também constrói uma vida da qual não consegue se ausentar. A empresa cresce, mas continua emocionalmente presa a ela. Então ela conquista a liberdade financeira sem conquistar liberdade de presença. Pode viajar, mas não se desconecta. Pode trabalhar de qualquer lugar, mas trabalha em todos os lugares. Pode ter uma equipe, mas continua agindo como se tivesse sozinha. E talvez isso seja uma repetição da história. Você precisou fazer tudo sozinha em algum momento. Hoje já não está sozinha, mas continua vivendo como se você estivesse. O caminho de volta, ele começa quando você amplia o seu repertório. O Moreno, ele falava sobre espontaneidade, que não é simplesmente fazer o que dá vontade. Espontaneidade é conseguir oferecer uma resposta nova a uma situação antiga. A resposta antiga, ela é automática. Alguém pede, você faz. Alguém falha, você assume. Alguém se desorganiza e você reorganiza. Alguém não sabe, você ensina, orienta e acompanha. A resposta nova talvez seja esperar, perguntar, observar, permitir que o outro encontre uma saída. Dizer: pensa um pouco e depois me diga o que você decidiu. Para a equipe, eu não vou resolver isso por vocês, eu quero que vocês me tragam alternativas. Para um filho adulto, eu confio que você pode lidar com isso, meu filho. Dizer para alguém da família: hoje eu não posso assumir essa responsabilidade. Talvez a frase mais difícil: não acompanhada de uma explicação de 10 minutos. Não transformada em um pedido de desculpa. Não dita sem culpa. Apenas não. Quando você começa a fazer isso, algumas pessoas elas estranham. Elas estavam acostumadas a uma versão sua, uma versão disponível, uma versão que antecipava, uma versão que resolvia antes que o problema chegasse até elas. E quando você muda de papel, a relação inteira ela precisa se reorganizar. Isso gera desconforto, mas o desconforto não significa que você esteja errada. Às vezes significa apenas que a dinâmica antiga ela deixou de funcionar. Você precisará suportar o incômodo de ver alguém enfrentando um problema sem correr para salvar. Precisará suportar que uma tarefa seja feita de maneira diferente. Precisará permitir que outras pessoas tenham consequências. Precisará descobrir que não ser indispensável não é o mesmo que não ser importante. Essa talvez seja uma das grandes travessias dessa mulher. Durante anos, você pode ter confundido amor com necessidade. Acreditou que o seu lugar nas relações ele estava garantido porque as pessoas precisavam de você. Mas existe uma diferença profunda entre ser necessária e ser escolhida. Quando alguém precisa de você, existe uma função. Quando alguém escolhe estar com você, existe uma relação. E talvez agora seja a hora de construir relações
nas quais você não seja valorizada apenas pela estrutura que oferece, pelas respostas que dá ou pelos problemas que você resolve. Relações nas quais você possa estar cansada, não saber, pedir ajuda, mudar de ideia, ser contraditória, ser humana. A sua vida pessoal, ela não precisa receber apenas a mulher que sobrou depois que todos os outros papéis terminaram de usá-la. O seu casamento, as suas amizades, o seu corpo, a sua espiritualidade, os seus desejos e os seus projetos pessoais não podem continuar vivendo apenas com as sobras da sua energia. E talvez você diga, mas eu não sei onde começar. Comece observando em quais áreas da sua vida você entra automaticamente como uma mulher que resolve. Em que momentos você sente que se não assumir tudo, dará errado? Quem são as pessoas que você continua tratando como se não fossem capazes? O que você não delega porque acredita que ninguém fará tão bem quanto você? E principalmente, qual parte sua foi ficando sem espaço enquanto essa mulher ocupava todo o palco? Talvez você não precise mudar tudo imediatamente. Talvez precise começar a abrir pequenos espaços. Uma conversa em que você não oferece um conselho, uma demanda que você não assume, uma tarde que não será usada para colocar a vida em ordem. Uma viagem que você não administra a empresa o tempo inteiro. Uma atividade na qual você não é líder, especialista ou referência. Um lugar onde você possa ser apenas alguém aprendendo. Porque há uma liberdade muito grande em não precisar ser a mulher mais competente de todos os ambientes. Há uma liberdade em não saber, em perguntar, em experimentar, em fazer alguma coisa apenas porque ela desperta você. Talvez o caminho de volta não seja encontrar a mulher que você era antes. Talvez aquela mulher ela nem exista mais. A minha já foi. Você viveu, amadureceu, construiu, perdeu, ganhou e se transformou. O caminho de volta é criar espaço para conhecer a mulher que você se tornou, mas que ainda não teve tempo de encontrar. Não é voltar aos 20 anos. É chegar inteira aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 90. Com a força que você construiu, mas sem continuar prisioneira dela. Com a competência, mas também com prazer. Com responsabilidade, mas também com liberdade. Com vínculos, mas sem viver como sustentação emocional de todos. Com uma empresa, mas sem ser engolida por ela. Com filhos, mas sem continuar dirigindo a vida deles. Com amor pelos outros, mas sem continuar desaparecendo de si. Você não precisa matar a mulher que resolve tudo. Ela fez muito por você. Talvez tenha salvado a sua vida em alguns momentos. Mas agora ela precisa descansar. Ela precisa compreender que outras partes suas também têm o direito de entrar em cena. E talvez essa seja a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Qual papel você precisou desempenhar para sobreviver, mas já não quer continuar desempenhando para viver? Porque sobreviver pede repetição. Viver pede presença, escolha e novas respostas. E talvez o próximo capítulo da sua vida não dependa da sua capacidade de resolver mais alguma coisa. Talvez dependa da sua coragem de deixar algumas coisas sem a sua intervenção para finalmente voltar a participar da própria vida. Se essa conversa falou com você, me conte nos comentários qual parte da sua vida foi ficando para depois, enquanto você cuidava de tudo. Um beijo grande no seu coração. Escreva aqui embaixo, eu vou amar ler o teu comentário. A gente se vê no próximo vídeo.